Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu me chamo Charliane e hoje, juntamente com minha colega Tainá, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos textos argumentativos. O texto argumentativo é aquele que é apresentado uma ideia defendida por meio de argumentos. A estrutura geral de um texto argumentativo consiste de introdução, desenvolvimento e conclusão, nesta ordem. Cada uma dessas partes, por sua vez, tem função distinta dentro da composição do texto. A introdução é a parte do texto argumentativo em que apresentamos o assunto de que trataremos e a tese a ser desenvolvida a respeito desse assunto. O desenvolvimento é a argumentação propriamente dita, correspondendo aos desdobramentos da tese apresentada. Esse é o coração do texto, por isso, comumente se desdobra em mais de um parágrafo. De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a um parágrafo. Já na conclusão, é a parte final do texto, em que retornamos à tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Olá, me chamo Tainá. Trouxemos para vocês o exemplo de um texto argumentativo. Esse texto é uma redação do candidato Daniel Gomes, de Fortaleza, Ceará, que obteve nota 1000 no Enem do ano de 2019, que teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Logo no início, no primeiro parágrafo, o candidato faz alusão à obra Cine Hollywood, que foi um filme produzido e dirigido por Halder Gomes em 2013. Para iniciar a discussão sobre o acesso da população brasileira ao cinema, além de apresentar o tema, o autor esboça a tese que será defendida na sequência. Então ele inicia. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. No desenvolvimento, o autor cita a falta de incentivos do governo para o audiovisual e propôs projetos para levar estudantes de escolas públicas para o cinema, como também incentivos fiscais que poderiam ser criados em troca de ingressos para as comunidades carentes. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Outro sim. É imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar,
Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Na conclusão, ele argumenta que deveriam ser tomadas medidas para democratizar o acesso ao audiovisual, propondo um plano nacional. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que um número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Por fim, trouxemos algumas dicas para ter uma boa argumentação. Um texto argumentativo nunca deve ser formado por algo que não venha de estudos ou informações adquiridas previamente. Ao dar exemplos ou falar de experiências, eles devem ser coerentes e ter verossimilhança com a realidade. Saiba criticar. Fazer críticas é saber discutir sobre o assunto abordado. Tente convencer o leitor através de ideias, mas não esqueça de defender seu ponto de vista. Concorde para gerar empatia. Você pode usar uma técnica de persuasão, por exemplo. Coloque-se no lugar do leitor. Ao fazer isso, logo no começo, você tem mais chance de capturar a atenção logo de cara. Mantenha-se bem informado. Para saber criticar um assunto e gerar empatia, você precisa ficar bem informado. Fique atento a acontecimentos variados, tanto no Brasil quanto do mundo. Algumas das notícias que poderão servir de base para o seu texto são as sobre política, fenômenos climáticos, acontecimentos históricos e economia. Utilize bem o português. É fundamental aprender a utilizar o português corretamente para que seu texto argumentativo tenha credibilidade. Para isso, tenha o hábito de ler e escrever frequentemente. Relacione as informações. Procure reunir as suas ideias e elaborar um esqueleto para o texto argumentativo. A partir do esqueleto, é possível inserir as informações, interliga os parágrafos e associa ao maior número de informações possível. O texto deve seguir um fluxo sem se tornar redundante. Obrigado pela atenção. Fiquem em casa e aguardem os próximos vídeos aqui no canal Vibes Linguísticas e Literárias.